Bênção estar aqui com vocês mais uma vez. Nós temos um grande desafio, que é sair daqui com todo esse conteúdo e não desperdiçar muito, né? Existem estudos que dizem que a gente deixa para trás 80% do que houve. Caso você não revisite, caso você não volte, é bem provável que a gente esqueça muita coisa. Bom, antes de eu falar propriamente da palestra, quero agradecer em nome do CTPI a presença de todos vocês. É um grande investimento, a gente entende como sendo algo precioso ter vocês aqui, por causa de toda a agenda que a gente tem como pastor, como líder, e a gente quer muito honrar todo esse empenho, todo esse esforço de vocês, e por isso a gente se esforça para entregar uma conferência maravilhosa, com um clima muito bom, uma oportunidade de você viver uma semana muito especial. É uma saída, uma pausa, como foi falado ontem, acho que pelo pastor Armando. A gente precisa pausar, a gente precisa dar um tempo durante o nosso ministério. Então a gente está feliz, muito obrigado por terem vindo. Eu espero que vocês curtam bastante, aproveitem bastante, reencontrem amigos e façam desse tempo um tempo super, super especial. Bom, enquanto a turma vai chegando, a gente vai tratar aqui de algum assunto relativo à liderança. Eu separei alguns pontos para vocês aqui de descobertas que eu fui realizando, fui tendo ao longo da minha vida ministerial, e o meu desejo é que pelo menos alguma coisa toque em você. A gente não tem mais a ilusão de achar que tudo que vai ser dito vai ser de alguma forma aplicável à vida de todos, mas a gente sabe que às vezes é uma frase, às vezes é algo que é dito de maneira despretensiosa, que atinge o nosso coração e ativa uma série de coisas na nossa vida. O que a gente quer é ativar emoções positivas no coração de vocês. O que a gente quer é despertar a vida de vocês. Esse tema, inclusive, é um tema muito especial para nós, que é o tema da revitalização, mas, sobretudo, o que a gente quer é que vocês saiam daqui emocionalmente ativados. A gente quer apertar o botão certo no coração de vocês. A gente quer ativar em vocês a energia que vocês precisam para darem conta do ministério. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre alguns princípios na formação de equipes saudáveis e eficazes. Esse é o meu desafio aqui. E por que eu digo desafio? Porque eu estou falando para colegas. Nós, como pastores, falamos para uma congregação de gente que não consegue ler tudo o que a gente lê, que não tem noção do que é a vida ministerial, não conseguem sentir na própria vida o que é o fardo de um pastor, de uma pessoa que está à frente de um ministério. Então, o que para mim é mais desafiador é falar para homens, falar para pessoas que estão à frente do ministério, que estão dirigindo a vida. Deixa eu perguntar, tem como alguém ligar esse cronômetro aqui? Eu tenho um tempo de 1 hora, né? Se alguém puder dar um start aqui, só para eu poder ter uma noção do meu tempo, eu agradeço. Bom, eu sei que o Hugo vai me orientar aqui com a placa, mas ótimo, tá? Vai começar aqui. Bom dia, eu sou o Fabrini, ligou aqui. Quero dizer que é uma bênção para a gente, em nome do CTP eu quero agradecer. Bom, vamos lá. Então é um desafio falar para pastores, alguns pastores mais velhos que eu, mais experientes do que eu, isso aí é mais intimidador ainda, mas a gente conta com a humildade e a compaixão e a boa vontade de todos para a gente poder tirar o melhor proveito de tudo isso. Vamos falar então sobre alguns princípios na formação de equipes saudáveis e frutíferas. Bom, é ponto de partida que sem equipe a gente não realiza. Não tem como. A gente precisa, mesmo numa igreja pequena, a gente precisa de equipe. Mesmo num grupo muito reduzido, nós precisamos de algumas pessoas que funcionem como peça-chave, como gente que vai nos ajudar a alcançar o nosso objetivo. Então, é de forma muito especial que a gente tem que olhar para a formação de uma equipe. Então, a gente tem que ver que aquele sonho que Deus pôs no nosso coração é um sonho desenvolvido, é um sonho aplicado, que vem à existência a partir de um trabalho em grupo, a partir de um grupo que trabalha de forma coesa. Uma equipe saudável, uma equipe que tem saúde, uma equipe que dá alegria, uma equipe que não para toda hora por causa de problemas, uma equipe que tem um espírito proativo, uma equipe que tem um espírito bom,
uma equipe formada de pessoas bem resolvidas, uma equipe saudável. É uma equipe onde as pessoas se gostam. Não é uma equipe em que todo mundo concorda em tudo, mas é uma equipe em que todos estão dispostos a fazer a coisa acontecer. Isso é uma equipe saudável. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nível de formação acadêmica, tem a ver com um desejo, tem a ver com a vontade, tem a ver com a ideia de construir alguma coisa maior. Uma coisa que me impressiona sempre aqui no encontro nosso, nessa conferência, é o trabalho dos voluntários. São essas pessoas que vocês encontram por aí com um colete escrito apoio. Sempre que vocês estiverem perto de uma pessoa como essa, dê uma paradinha, caso você lembre disso, põe a mão no ombro e diga assim, ó, parabéns pelo trabalho de vocês. São voluntários, pessoas que tiram, às vezes, uma semana de férias para poderem dedicar o tempo aqui ao CTPI. Isso é algo incrível. Por que que a coisa é tão legal? Porque é uma equipe saudável. São 150, se eu não me engano, voluntários, pessoas de várias igrejas diferentes, todos coordenados por líderes saudáveis. Então, sem essa equipe de voluntários, nós não teríamos condição de fazermos o que estamos fazendo, porque seria caríssimo contratar pessoas para estarem aqui e vocês jamais pagariam o valor que pagaram na conferência. Se fôssemos passar todo o valor de tudo que é investido para um encontro como esse, o valor de entrada seria inacessível para a grande maioria de nós, porque o trabalho é subsidiado por igrejas, por instituições e também por trabalho voluntário. Equipes saudáveis fazem uma conferência como essa acontecer. Todos os diretores do CTPI são voluntários também. Nós trabalhamos ali de graça. Aliás, de graça não, nós investimos nosso tempo e o nosso tempo é pago por nossas igrejas, então nossas igrejas pagam o nosso tempo de dedicação e nossas igrejas investem dinheiro também no CTPI, porque nós queremos ajudar nossos amigos pastores a fazerem tudo isso. Na nossa época de plantação, na minha época, eu não tive nada disso, não tive treinamento, o que a gente tinha vai lá, se der certo, tudo bem, senão você volta, a gente cuida de você. Eu ainda tive uma igreja maravilhosa que me deu essa chance de dizer, se não der certo, você volta. Então a gente tinha isso, vai para lá, vê o que vai acontecer. Então a gente, vendo a necessidade, criou o CTPI. Então uma igreja, uma equipe saudável, é esse grupo de pessoas que realmente amam a visão. Esses voluntários amam trabalhar aqui, uma vez por ano. Amam, adoram, estão aqui cedo. E alguns têm um trabalho antipático de ficarem barrando pessoas na subida ali da sala dos preletores. Então, eu fico vendo às vezes umas meninas novinhas, adolescentes, tendo que dizer não para homens de barba, cabeça branca. Eu falei, meu Deus, o que leva uma pessoa a se indispor com outra? Amor pelo trabalho. É incrível ver como as pessoas adoram fazer esse trabalho, como a gente ama estar aqui. Eu adoro fazer parte do CTPI, sobretudo por causa dos meus amigos da diretoria, com quem eu aprendo. Aprendo a ser homem. Não estou fazendo propaganda do meu livro, não, mas aprendo a ser homem, que são grandes homens que me estimulam. Aprendo a ser líder, olho para eles, vejo como eles cuidam de suas equipes, como eles cuidam de suas igrejas. Aprendo como marido, vejo como eles cuidam das esposas, como pai, aprendo a beça. Então, a minha grande paga é trabalhar com os meus amigos diretores que me ensinam a ser uma pessoa melhor. Então, vamos lá. Essa equipe que é saudável vai dar fruto. É evidente que um grupo de pessoas que dizem, olha, para nós é maravilhoso fazer isso. Para nós não é difícil acordar cedo, para nós não é difícil dormir tarde, para nós não é difícil fazer algo mais porque nós amamos. Tem uma regra de ouro na montagem de equipe, que eu aprendi com um escritor chamado Jim Collins, que escreveu Empresas Feitas para Vencer, escreveu Vitoriosas por Opção, e outros livros mais na área de administração, na área de gestão, porque foi uma carência do seminário. No seminário eu não tive aula de administração, não tive aula de liderança, eu saí do seminário pronto para pregar, para dar aula, para escrever, mas não para administrar projeto, para liderar equipes, não tive nada disso. Eu tive que correr atrás de literatura e congressos para poder preencher essa imensa lacuna. A gente sai da igreja despreparado para administrar uma visão, gerenciar um sonho. Então, o Jim Collins diz que antes de você perguntar o quê, você deve perguntar quem. Ele diz que a coisa mais importante dentro de uma instituição que se embasa na excelência, que é a tese do livro Empresas Feitas para Vencer, é que as empresas que vencem, que se tornam excelentes,
e igrejas estão entre os grandes empreendimentos, são aquelas em que, em primeiro lugar, elas têm um líder, que ele chama de líder nível 5, é um líder que é o sujeito capaz de mandar, dar uma ordem muito difícil e mesmo assim continuar fazendo. São pessoas que tomam decisões e o líder é um tomador de decisão. E quanto mais coragem ele tem para decisões mais difíceis, mais alto ele tende a seguir, mais longe ele tende a ir. Então, uma empresa ou uma instituição que chega muito longe, normalmente ela tem à frente um grande líder, que ele chama de líder de nível 5, que é um líder difícil de encontrar. E depois ele diz que esse líder se encarrega de botar as pessoas certas no barco, aí até aí está legal. E ele diz, e tirar as pessoas erradas do barco. Essa é a parte difícil. Botar a pessoa certa no barco é botar gente saudável, não é botar todo mundo batendo cabeça, não é botar minions ali o tempo inteiro apaixonados por nós, é botar gente com ideia crítica, não com espírito crítico, gente que quer fazer a coisa acontecer, mas que vai dar a gente força para desenvolver uma missão. E uma vez que você põe as pessoas certas, você tira as erradas. Eu vou dizer uma maneira boa de tirar errada, sabe como? Não precisa chegar, na maioria das vezes a gente fica, mas como é que eu vou tirar, Fabrício? Você está falando de empresa na igreja, você sabe como é que tudo é dramático, tudo é doloroso, como é que você vai tirar uma pessoa? Enche de gente saudável, o doente vai ficar exposto, vai pedir para sair. Ele não vai aparecer, ele não vai suportar tanta gente dizendo, mas você está errado, não é desse jeito, vai dar certo. O sujeito pessimista, o sujeito que vê tudo como um problema, ele não vai suportar se ele for solitário. Então você enche o corpo de saúde e o próprio corpo se encarrega de fazer o trabalho que você não quer fazer como líder, de não se indispor. Então, primeira coisa mais importante na formação de equipe é pensar em saúde e não em performance. Primeira coisa, você não escolhe pessoas pelas habilidades, você escolhe pessoas pelo caráter. Você não escolhe pessoas pelo que elas fazem em primeiro lugar, você escolhe as pessoas pelo que elas são em primeiro lugar. São pessoas boas, são pessoas leais, são pessoas honestas, são pessoas bondosas, caridosas e são pessoas que sabem fazer. Quando a gente vê lá em Gálatas capítulo 5 o fruto do Espírito, nenhum fruto ali é performático, são todos de ordem de caráter. Quando o apóstolo Paulo nos mostra em Gálatas então, que a importância maior da vida espiritual, de uma pessoa espiritual, não é o que ela faz, mas quem ela é assim que a gente monta a equipe. É a gente pensando em quem está do nosso lado, é a gente olhando para quem está ao nosso redor e com essas pessoas construir um sonho. E o que é mais legal, gente, o sonho se torna secundário, o primário são os relacionamentos. Você ganha grandes amigos. Você diz o seguinte, olha, não sei se o que a gente vai fazer é criar um grupo para subir o Himalaia, ou se é um grupo para ir para a esquerda ali, passar um final de semana em algum lugar diferente. O que é mais legal é estar com esse grupo. O que a gente vai fazer não é tão importante. O mais importante é o estar com essas pessoas. Então, eu não consegui passar desse slide, vocês vão ver que eu vou ter problema para fechar isso no tempo. Uma equipe saudável vai frutificar. Um corpo saudável, uma criança saudável, ela desenvolve. Você não precisa olhar para o teu filho. Filho, hoje é dia de crescer alguns milímetros. Vamos lá, se esforça aí. Quando você vê, você toma um susto. Pastor de igreja de muito tempo, a gente que está lá, eu estou na plena há 21 anos. Acho que vou ficar lá até morrer. Não quero morrer na igreja, vai ficar dramático, né? O pastor, estou pregando, cai no chão, não quero isso. Mas acho que vou ficar lá até o fim da minha vida. Pelo menos é o meu desejo hoje. Tem sido esse o meu desejo desde sempre. Eu, às vezes, vejo uma criança pequena e depois, por alguma razão, perco de vista e vejo um adolescente, tomo um susto. Como é que cresce e a gente fica feliz e vê como aquilo é maravilhoso você acompanhar aquelas pessoas ao longo do tempo. Como é bom. Então, uma equipe saudável vai dar fruto. E aí, queridos, a gente só monta a equipe saudável e frutífera se o líder for um sujeito saudável e que tem dado frutos. Então, meu objetivo é falar com vocês sobre o perfil dessa pessoa. Como a gente pode montar equipes saudáveis. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui na maior tranquilidade durante essa conferência com a minha esposa, Viviane, que está em algum lugar aí. Cadê a minha esposa? É a mais bonita da sala. Qualquer coisa você pode olhar. Quem é mais linda? É lá no final. A gente está aqui super tranquilo, bem, graças a Deus, porque tem uma grande equipe trabalhando lá. Falando com a gente o tempo todo por WhatsApp, vendo o que é preciso, gente com bastante autonomia. Então, a equipe bem montada, dá trabalho para montar. Mas depois que ela está bem montada,
você pode se focar em outras coisas. Então, é muito importante a gente ver na prática o quanto uma boa equipe faz a diferença. Eu acho que o Hugo informou que o Larry pediu para fazer as palestras todas dele num dia só. Então, amanhã a gente vai ter o Larry aqui e hoje é o Fabrini. Então, aguenta aí. Eu não sabia que ia ser o Fabrini todo. Volta depois do intervalo, porque eu já pedi para marcar vocês todos por aí. Como é que é o perfil desse sujeito que monta equipes frutíferas? São algumas características. O líder que forma equipes saudáveis e frutíferas cria pessoalmente o seu time. Isso envolve comunhão e contato com as pessoas. Só para ouvir que as pessoas estão tirando foto, todo esse PowerPoint vai ser disponibilizado no aplicativo da conferência, tá bom? Só para você saber. Pode tirar foto sem problema, mas só para você ficar certo que isso aí vai chegar a você já. No final do nosso encontro, eu já passo para a pessoa que vai disponibilizar isso quanto antes no aplicativo. Bom, o sujeito que cria equipes saudáveis e frutíferas é alguém próximo do seu povo, é alguém presente na vida da igreja. Queridos, quando eu estava plantando a igreja, eu via já pelo meu horizonte que eu teria muito trabalho, mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu queria conciliar plantação de igreja com os estudos. Terminei o seminário, me inscrevi para o meu mestrado no Mackenzie. E aí eu ouvi um pastor querido que foi diretor do CTPI, o Badu, ele disse o seguinte: ou você planta igreja, ou você faz mestrado. Você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, não, eu consigo. Eu, Fabrini, CPF 014, tal, eu consigo. Comecei o mestrado, comecei a plantação, e num momento, quando eu vi que o meu professor, o meu orientador, estava corrigindo os meus papers na vírgula, falou, essa vírgula está mal colocada. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo esse negócio. E aí eu tive que fazer uma opção. Ou eu me dedico à plantação de igreja, ou eu mergulho na vida dessas pessoas, ou eu entro de cabeça nesse negócio de igreja, ou eu vou atrás do meu sonho acadêmico de chegar até tal idade já com o meu doutorado fechado. E aí, queridos, eu tive que fazer a escolha, dei uma pausa no mestrado e mergulhei no trabalho de plantação. O trabalho de plantação absorveu todo o meu tempo, toda a minha vida, e não me arrependo de nada em relação a isso. Então, quando você vai plantar uma igreja, quando você vai começar um projeto que envolve um trabalho de médio e longo prazo, estou falando aqui de um contexto em que, no mínimo, é de médio prazo, um projeto para pastores e igrejas. De modo geral, os nossos projetos são de médio e longo prazo. Você precisa de dedicação para montar a sua equipe, porque você precisa conhecer as pessoas. Então, eu dei a pausa no mestrado e voltei para a vida acadêmica 10 anos depois. 10 anos depois só. Fiquei 10 anos de pausa. Aí, 10 anos depois, eu voltei para a vida acadêmica. Então, o que nós precisamos entender é que tem tempo para tudo. Mas o prioritário, como eu vi ontem do Larry e achei maravilhoso, fazer uma distinção entre chamado, e potencial. Eu tinha o potencial de estudar, de chegar a tal idade com alguns títulos, mas eu tinha um chamado para plantar uma igreja. Eu tenho um chamado para pastorear o pessoal. O meu chamado principal não é para academia. Eu gosto, tenho potencial, tenho a potência em mim para ler alguma coisa e crescer numa área. E aí eu escolhi entre potencial e chamado. Para mim, ontem foi ótimo ele ter falado isso, porque eu entendi muita coisa que aconteceu em nossa vida e por que escolhi algumas outras e não outras. Então, queridos, nós que estamos atendendo a um chamado, precisamos cuidar de todos os passos desse chamado com todo zelo. E para isso, a gente em muitos momentos vai ter que deixar de lado algumas coisas importantes, como o Larry deixou, escrever livros. Ele também deu uma pausa de 10 anos, sem escrever livros, perdeu oportunidades, livros que ele jamais vai escrever outra vez, porque isso tem a ver com fase, isso tem a ver com momento de vida. Quando passa o momento, você diz, eu não vou escrever mais esse assunto, porque ele já fugiu do meu radar. Né? Você escreve um livro e está ótimo no momento. A melhor coisa é você escrever o livro no seu momento,
A pior coisa é você escrever um livro com um assunto que a editora te pediu. Isso é muito complicado, é desesperador. Agora, quando você está junto com o tempo e o assunto, isso flui. Então, ele perdeu o tempo de muita coisa, mas tem os 3 filhos, como ele falou lá, firmes no Senhor, bem casados, porque escolheu atender um chamado e não um potencial. Então, gente, o nosso chamado é para cuidar, em primeiro lugar, da casa de Deus. Em primeiro lugar, para a gente cuidar das coisas de Deus. E aí, quando você vai montar a sua equipe, o seu time, que é saudável e frutífero, você precisa ter contato com as pessoas. Isso exige objetividade e escolha criteriosa. Você não pode cair na armadilha de aceitar todas as sugestões que vão te dar ao longo do trabalho. Pastor, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Pastor, que tal a gente ter um ministério tal? Maravilhoso. Pastor, vamos fazer aquele negócio? Faz você. Não sabe dizer não. Isso é uma armadilha. Por quê? Porque a igreja de Cristo não é chamada para... Uma igreja de Cristo não consegue fazer tudo. Tem um pastor que eu acho que vocês conhecem, chamado Tim Keller. Em 2009, eu estava com a Agreste numa conferência em Nova York, e o Keller falou sobre catolicidade de espírito. E nesse encontro ele falou sobre a importância das igrejas trabalharem em união, colocarem uma base de convergência, de pensamento comunal, para que pudessem então juntas desenvolver um trabalho, um movimento em prol da cidade, que é a tese da vida dele ultimamente, gerar um movimento em prol da cidade. E aí ele diz que uma igreja jamais vai ser tudo para todo mundo. Ele fala, tem igrejas que são conhecidas por causa de sua música, outras igrejas que são conhecidas por causa de sua educação, igrejas que são conhecidas na cidade por causa do seu trabalho social, igrejas que são conhecidas por causa do seu púlpito forte. O que ele diz é o seguinte, historicamente, isso nos ensina que nenhuma igreja consegue ser tudo para a cidade. As igrejas só serão tudo para a cidade se elas juntas se unirem e lado a lado, ombro a ombro, entenderem que cada uma preenche uma lacuna da sociedade. Ou seja, nós na Plena entendemos uma coisa desde cedo, jamais seremos tudo para todo mundo. Uma irmã chegou para mim e falou, eu sempre conto essa história, se você já ouviu, faz cara de que nunca ouviu. Ela disse logo no início, gente, a igreja é pequenininha, devia ter umas 20 pessoas, quando eu cheguei na Plena, nós começamos com um grupo de 12, era um trabalho que ia muito mal. Eu replantei a igreja. Quando cheguei lá, havia 6 pessoas doentes que conseguiram afundar o trabalho, e eu cheguei com mais 6. Os 6 que estavam disseram, nós não gostamos de você. Falei, muito obrigado, ótimo chegar aí com esse calor humano. E nós queremos que você vá embora. Falei, não é assim a coisa funciona, não é dessa maneira que a gente vai, que a gente governa as coisas aqui e tal. E começamos o trabalho assim. Então, eu já cheguei com 50% de forte rejeição e os outros 50% tinham apoio porque era a minha família. Então, eu consegui bem por causa da minha família. Então, queridos, lá naquele início difícil, com igreja dividida, já no começo péssimo, uma irmã falou, pastor, a nossa igreja precisa fazer um trabalho com moradores de rua, com meninos de rua, com meninas de rua, crianças, um trabalho muito difícil. Trabalho de ação social é uma coisa que demanda esforço físico, logística, não é fácil, não é só botar a mão no ombro de alguém e orar, às vezes a pessoa precisa ser levada à rodoviária para poder ser dirigida à sua cidade, às vezes a pessoa precisa ser dirigida a um centro de tratamento de dependência química, porque é o trabalho que ela faz, às vezes ela precisa de atendimento médico, porque ela está com uma ferida enorme na perna naquele momento, então o trabalho social é extremamente complexo. E eu falei, fulana, nós não podemos fazer isso porque nós não temos a pessoa. Nós não temos a pessoa para fazer isso. Daí nós criamos uma regra. A Plena é dirigida por dons e não por ministérios. Por quê? Porque quem dá o dom é o Espírito Santo. Quem cria ministério é a nossa criatividade. Vamos criar um ministério dos jogos lúdicos. Vamos atender as crianças. Vamos criar um ministério de ação para a terceira idade. Super legal, bonito. Vamos alcançar pessoas assim, desse jeito. A gente vai criando. Mas se nós não formos, entenda o que eu vou dizer, donificados, se nós não formos potencializados pelo Espírito, aquele ministério tende ao fracasso. E se o dono da igreja não nos deu a pessoa para o ministério, o dono da igreja está dizendo, eu não quero que você faça isso.
E a gente se livra da culpa. E eu disse para essa irmã querida, nós não temos condição de fazer isso, porque nós não temos a pessoa. E se não temos a pessoa donificada, virou verbo já lá na igreja, nós não teremos o ministério, que ministério significa serviço. Então, queridos, é importante você ser criterioso e ter contato com as pessoas para não cair na armadilha de tentar abraçar a tua cidade sozinho. Você não vai conseguir. Então, você precisa entender que tipo de pessoa está do seu lado, quem Deus te deu, quais são as potencialidades, porque com aquelas pessoas ali você vai entender a direção que Deus quer dar ao seu ministério, à sua vida. Então, a gente tem que ter uma escolha muito criteriosa, não embasado apenas no que as pessoas dizem que a gente deve fazer, mas sobretudo naquilo que Deus está dizendo, com demonstrações claras da presença dEle. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eu vivi uma situação muito legal lá na Plena. Uma menina recém-convertida, muito jovem, devia ter 22 anos, ela se converteu de coração, mas ela era uma pessoa muito fechada. O rosto dela dizia, não se aproxime. Ela não precisava usar nenhum crachá, o semblante sério, o ar tenso, dizia, eu não quero relacionamento. Ela, quando perguntava as coisas, era com esse rosto sério. Quando ela se mostrava feliz, ela estava séria. Ela era sempre uma pessoa séria. E a gente tinha até medo de dar um bom dia, porque você não sabia o que ia encontrar depois como resposta. Mas ela se converteu. Era uma defesa. Ela criou aquela armadura para se proteger de alguma coisa, porque ela era inadvertidamente daquela maneira, fechada e de cara dizendo, não se aproxime. De alguma forma ela foi provocada a isso. Até que ela me procura e diz assim, pastor, eu quero servir na igreja. Falei, sim senhora. E a gente acaba espelhando, né? Pois não, aquela conversa tensa, ela olhando para mim e eu olhando para ela, meu Deus, o que ela vai pedir para fazer? Eu quero trabalhar na igreja, eu quero servir a igreja, mas eu não gosto de gente. Eu falei, por dentro, eu imaginei que não, porque o rosto e a expressão mostram. Mas eu quero servir a Deus, eu amo a Jesus Cristo, eu entendi que uma vez que a gente é alcançado, a gente tem que servir. Falei, isso. O que eu posso fazer? Queridos, eu fiquei assim, meu Deus, o que ela vai fazer? Ela não gosta de gente, ela não gosta de gente, ela não gosta de gente. Na hora. Olha, nós temos aqui 3 cultos no domingo. Entre o culto das 9 e o culto das 11, as cadeiras ficam super desalinhadas. Eu preciso de gente que arrume as cadeiras. Pela primeira vez eu vi um sorriso naquele rosto. Ela falou, deixa que eu faço isso, pastor. Ela passou a arrumar as cadeiras com um gozo na alma. Porque cadeira, até onde eu sei, não tem vida. Mas ela estava servindo a Deus. E era um problema. Eu sou extremamente chato, eu sou perfeccionista, eu gosto dos detalhes, eu perturbo a vida dos prestadores de serviço. O cara vai lá, mexe no meu ar-condicionado. Quando eu volto, tá uma palha para fora. Eu falei, chama fulano. Ele vem lá, o que houve? Tá solto ali. Por dentro, o cara diz assim, que cara fresco, que cara chato. Pô, não, pastor, tá bom? Não, faltou do outro lado. Sim, senhor. Tum, aí bota. Mas... porque para mim a excelência está no detalhe. E aí, queridos, quando eu vi aquelas cadeiras desalinhadas, desarrumadas, eu pensava, meu Deus, não dá para eu ficar fazendo porque eu tenho que dar atenção. Apareceu a pessoa. Por isso que a gente tem que estar próximo, para a gente entender essas particularidades, para a gente entender essas pessoas que chegam a nós de um jeito estranho e gente que nos causa um desconforto, mas que a gente é amada por Deus. Gente pela qual a moça casou, tem um bebezinho agora, está morando em outra cidade, não lembro o nome dela, mas é um detalhe também totalmente necessário dizer para vocês que eu não lembro o nome dela, não me lembro, foi lá atrás no início, mas é importante a gente conhecer as pessoas para a gente poder montar a nossa equipe. Então, eu quero falar para vocês que as coisas que eu estou compartilhando foram aprendidas naquela base de tentativa, erro, acerto, erro, acerto. A gente lia, ia para a conferência, ouvia uma coisa ou outra aqui, botava em prática, e muita coisa eu fui intuindo com a minha esposa, a gente foi testando, a gente foi compartilhando e fomos acertando. E eu cometi alguns erros graves. Eu escolhi pessoas para não perder essas pessoas. Eu percebi que o sujeito estava pouco ausente, faltava reunião, falei, vou dar um compromisso para essa pessoa, ela nunca mais vai sair dessa igreja. E dava, a pessoa continuava faltando, e pior, ela faltava no culto, agora ela faltava no serviço. E aí foi horrível.
nível. Escolhi pessoas para confortá-las. Dava uma chamada, era um pouco mais duro, a pessoa ficava triste comigo, e eu com aquele medão de ser rejeitado, as minhas crises de infância, eu querendo ser amado por todo mundo, e dizer, olha, não fica triste não, você levou uma chamada, mas eu te dou um ministério de consolação, pode cantar aqui, a pessoa desafinada, o baterista desrítmico, aquelas coisas assim, mas fica aqui na igreja e continue me amando, porque eu preciso muito da sua aprovação. Era assim que a coisa era, mas graças a Deus, já faz 2 semanas que eu não faço esse tipo de coisa. Está melhorando. É duro, né? Você vai se controlando. Cura total ainda não encontrei não, mas você se controla. Eu escolhi pessoas por pena. Tadinho, está todo mundo recebendo brinde, ela não recebeu. O ministério era brinde no começo, vamos dar isso aí. E a pessoa lá dá, e a pessoa ficava feliz, ela não sabe nem como fazer. Você às vezes pode destruir uma pessoa dando ela uma responsabilidade para a qual ela não está preparada. Você tem um ótimo vendedor, empresa. O cara arrebenta nas vendas, super simpático, todo mundo gosta dele, diz, agora esse cara vai ser gerente, vou dobrar o salário dele, ele não se preocupa mais com comissão, porque nem com comissão lhe chegava esse valor, e a partir de agora ele vai ter todo o tempo do mundo para cobrar dos seus amigos, porque ele é gente boa, porque ele é legal, ele não sabe cobrar, ele não sabe dar uma bronca, que é o trabalho do gerente. O gerente faz a coisa funcionar, o gerente está sempre suado, está com a mão suja de graxa, dá lá, se aborrece, é uma pessoa talhada para aquilo. E não talvez seja um bom vendedor. Então, às vezes, você promove uma pessoa rebaixando ela. Olha a confusão que eu fiz. Você, às vezes, dá à pessoa uma coisa, que coisa maravilhosa, ela não está querendo aquela posição, ela não quer aquele destaque, ela gosta de trabalhar naquele ponto, naquele lugar. Vamos lá, montagem das equipes deve ser criteriosa. Segundo, o líder que forma equipes saudáveis e frutíferas participa dos processos direto e indiretamente, visão de funcionamento de todo o sistema. O que eu quero dizer é o seguinte, não dá para você visitar a sua equipe de vez em quando. Não dá para você ficar longe da sua igreja por muito tempo. Não dá para você atender o Brasil inteiro, fazendo palestras em tudo que é lugar, dando conselho para um monte de líder de outros lugares, se a sua equipe está totalmente desassistida. O líder que cria equipes saudáveis e frutíferas participa dos processos. Uma das razões pelas quais a Plena deu muito certo é porque eu e Viviane participamos no início, pelo menos no início, de todos os processos, até porque a gente era obrigado. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. A ideia surgia aqui e toda a criação do evento, todo o evento passava pelas mesmas mãos. Se a gente não fosse ligar para a empresa de ônibus, ninguém iria para o retiro de ônibus. Se a gente não pegasse o telefone e não ligasse para o tal hotel, o hotel nunca nos conheceria. Se nós não enfiássemos o papel no fax, na época que a gente usava fax, ninguém faria isso. Então a gente era obrigado a participar dos processos, o que foi uma benção. Ou foi uma grande bênção na nossa vida. Tem um membro da nossa igreja, o Rafael, ele é presidente de uma empresa de apoio à questão de petróleo, a Halliburton. Ele hoje é CEO na Arábia Saudita. Já está saindo de lá, está indo para outro lugar. O Rafael começou como perfurador de poço de petróleo, mas ele chegava na empresa, o Rafa tem hoje 32 anos. O Rafa chegava... Antes de ir para a plataforma, ele ia na oficina, conversava com os mecânicos, pegava as peças, passava a mão nas peças sujas de óleo, conhecia o cheiro do produto, via a broca e lá em cima ele acertava sempre em cheio e achava lá os poços que ele caçava. Ele diz o seguinte, hoje eu estou na posição de CEO e eu tenho a certeza de que conheço verticalmente a empresa, e conheço horizontalmente a empresa, porque ele participava de todos os projetos e tinha interesse. Hoje ele é executivo, mas ele foi operacional. Então é muito importante que você passe por perto, esteja do lado, que você constantemente esteja com a empresa, com a igreja, perdão, que eu leio tanta coisa de empresa que às vezes essa empresa, porque eu ia falar de uma outra empresa. Vocês conhecem a Starbucks? Lógico, café. Eles têm 291 mil funcionários. É uma empresa que começou em Seattle pequenininha. E o segundo pai da Starbucks se chama Howard Schultz. Eu estudo muito a Starbucks porque é um modelo para mim de excelência. E ele então diz que um hábito que ele desenvolveu foi entrar no escritório pela oficina de torrefação, que é o coração da cafeteria, o bom grão. E ele tinha um hábito
de passar pelos grandes tonéis e enfiar a mão no grão torrado e sentir o grão com o seu óleo, com o seu cheiro, apertar e seguir. Coitado de quem pegava aquele grão lá depois para tomar em casa. Mas ele passava por ali desde o começo, desde o início. E ele é um grande CEO, é um grande presidente, porque ele participou de todos os processos. Nós precisamos passar pelos processos. Ah, eu perdi o feeling, eu perdi o contato com a minha equipe. Desce. Volta. Ah, eu perdi o contato com as pessoas. Apareça na reunião. Você não precisa pedir para aparecer, você é o pastor, apareça. Ah, mas eu fiquei tão distante que eu tenho que pedir ao líder. Não. Estou aparecendo, estou aqui do lado. Sente e ouça. O louvor está ruim, está muito ruim. Senta para ver o ensaio. Deixa o pessoal ver você. Ah, mas eles sabem que eu não entendo de música, mas você tem algo para compartilhar. Olha, gente, essa música vocês estão repetindo demais. Sabe aquelas bandas que não terminam nunca a música? Você fica, agora vai terminar. Você vai subir? Não. Aí você está sentado com a Bíblia na mão, aí quando você pensa que vai subir, aí você senta de novo, você não está me matando, porque está cortando o tempo do sermão. Aí você precisa então chegar no ensaio, conversar com as pessoas, ver como elas ensaiam, ver os equívocos, tudo isso. Você precisa estar perto para ver o funcionamento do sistema. Guardem sempre isso, ó. A gente funciona dentro de um sistema. Esse sistema vivo chamado corpo está obedecendo aos comandos da cabeça. Por isso que existem as doenças psicossomáticas, as preocupações da cabeça dirigem o corpo a uma doença, dirigem o corpo a uma enfermidade. Então a gente precisa entender que se estamos aqui com os nossos corpos é porque o nosso cérebro deu o comando, porque um sistema inteiro está funcionando para atender o que essa cabeça está dizendo. Então, queridos, nós estamos dentro de um sistema, e se você está insatisfeito, olhem para mim, por favor. Se vocês estão frustrados com a igreja, essa é uma grande oportunidade de virada, porque a frustração é o início do progresso. A frustração é o início do recomeço. Eu estou frustrado com o meu conhecimento, é hora de começar a estudar. Eu estou frustrado com a falta de dinheiro, é hora de você começar a cuidar melhor do seu patrimônio, de fazer conta. Eu estou frustrado com o meu casamento, é hora de você sentar e ter aquela conversa difícil, botar o dedo na ferida. Eu estou frustrado com isso, com aquilo outro. É a hora. E é um sistema. Então a gente tem que estar perto do sistema, dentro do sistema. A gente tem que dar direção para percorrer o caminho. Lembra dessa passagem em que Moisés e Arão se desentendem? O Senhor está chamando Moisés para algo específico. Aqui há uma lição. Moisés está liderando o povo e ele compartilhava muita coisa com Arão, compartilhava muita coisa com Miriam. Eram pessoas da liderança, mas Deus falava algumas coisas com Moisés de forma especial. Lembra quando Miriam ficou com ciúme e inveja do irmão? Por que só ele? Mesmo sangue, eu que acompanhei o barquinho descendo lá. Quando mamãe jogou ele na água, quem é que foi correndo no meio do matagal, furou o pé? Essa cicatriz aqui, ó, eu tenho porque eu fui atrás do barquinho dele. Quem é que falou para a filha do faraó, que é uma babá? Eu estou conhecendo uma que a gente está com 12 milhões de desempregados lá do outro lado, eu tenho uma babá liberada para... Na minha Bíblia, Fabrini atualizada, é assim... Tem uma babá liberada lá, ela vai correndo, vai para casa, chega desesperada. Mãe, aconteceu, conta a história, não vou me desviar, senão vou pregar sobre isso. Aí diz, olha, Moisés está achando que é o cara. E aí Deus vê aquilo, chama Miriam para conversa, chama Arão, e diz, olha só, vocês não têm noção do perigo, não? Quando eu quero falar com os profetas, eu falo através de visão, sonho. Mas com Moisés eu falo como? Face a face. Eu tenho uma relação especial com Moisés. E não era por causa de Moisés, não. Porque Deus mandou tirar o sapato do pé porque ele era impuro. Mas Deus decidiu ter uma relação exclusiva, com algumas coisas exclusivas com ele. E Miriam não respeitou isso. E aí, Moisés, sem saber de nada, que havia uma conspiração contra ele, toma conhecimento que a sua irmã está com lepra. E ele vai descobrir que aquilo era uma disciplina de Deus. Então vejam, Deus tinha momentos especiais com Moisés. E é sempre assim, você precisa respeitar, e aqui é uma palavra para todos nós precisamos respeitar a hierarquia. Nós precisamos entender quem é o nosso líder.
Nós precisamos saber quem está mais perto de Deus numa visão e a gente tem que seguir aquele caminho. Isso é muito importante. Está insatisfeito? Sai. Então, aqui está Moisés dizendo, Arão, eu preciso subir o monte lá, mas não vou ficar de bobeira não, porque o povo dava trabalho. Arão podia dizer, olha, vai tirar o corpo fora, eu vou ficar sozinho com essa galera que não é mole? Falou, olha, eu vou lá porque eu tenho que receber a lei, sabe como é que é esse negócio? Então eu vou lá, não sei quando eu volto, eu acho que em 2 dias eu resolvo. Ele demorou um tempão. E enquanto ele não volta, o povo está lá. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Aí começam os insufladores de confusão. Trouxe a gente para cá, sumiu. A gente está entregue às moscas. E Arão vendo aquilo. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Miriam, toda humildezinha já, mansinha, virou ovelha de novo. E aí alguém chega e diz, olha só, Arão, aquele Moisés desapareceu, sabe? Ele não aguentou a gente. Não aguentou a gente. Foi embora. Vamos fazer o seguinte, você é o nosso líder. Aí mexeu no ego de Arão. Nossa, eu sempre achei que eu tinha perfil para isso, mas eu não ia contra meu irmão, não. Tá bom. Então você vai ser assim, olha, o Deus foi embora junto, vamos fazer outra. Aí pega aquele negócio, gasta um dinheirão fazendo um bezerro de ouro, um touro jovem. E aí Deus bate no ombro de Moisés, Moisés em êxtase, na presença de Deus, ele cheio da glória de Deus. Deus diz, Moisés, ele, desce. Porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Aí quando ele desce, ele começa a ouvir uma música. Lá embaixo, no acampamento, luzes piscando. E a o que é isso? Eu falei, luzes, loucuras, pessoas com aqueles cordõezinhos acesos, Arão, rodando a camisa. Eu falei, que loucura é? A minha Bíblia é muito mais legal que a sua, né? Que loucura é essa? Aí ele vê aquele cenário. Sabe o que aconteceu? Moisés ficou longe do processo. E o processo se derreteu. Depois o povo ia entender e ia seguir. Mas nunca sem um líder. O livro de Juízes é isso. O povo estava bem quando tinha um líder caminhando nos processos bem. Esse líder morria, o povo se perdia. Nós, líderes, somos extremamente importantes para o plano de salvação de Deus na nossa vida, ou na vida da sociedade, no mundo. Nós somos as pessoas que devem assegurar que os processos transcorram na paz de Deus e na visão de Deus. Por isso que a gente tem que ter zelo. Por isso que a gente tem que ter ciúme da visão. Por isso que a gente briga pela liderança. Não é pelo poder. É por causa do sonho que está no coração. É por causa daquilo que está na nossa cabeça, mesmo contra a nossa vontade. Porque você que é pastor sabe que maluquice é essa que eu fui meter minha vida. Um trabalho que ninguém valoriza, e eu não vou falar disso agora, eu vou falar à tarde com a Viviane, mas a questão é, você tem que estar perto, porque senão vão fazer bezerros de ouro. Senão o povo vai se corromper. A visão não era fazer festa daquele jeito, nem criar bezerro. A visão era esperar a lei de Deus que ia regular. Não é bom microgerenciar. Microgerenciar. E aí, fez isso? Sim. 2 minutos depois. Está fazendo? Estou, pastor. Tá. 3 minutos depois. E aí, evoluiu? Estou tentando, pastor. Estou indo. É horrível, porque quando você microgerencia um adulto, você o infantiliza e o subestima. Se você montou uma equipe baseado na performance da pessoa, primeiro no caráter, mas você vê que a pessoa é capaz, o sujeito na empresa dá conta de tanto, aqui na igreja é muito menor, ele vai dar conta. Essa pessoa é professora de criança há 20 anos na escola tal, ela vai cuidar bem do departamento infantil na área dela. Tá bom, você sabe que aquela pessoa vai cuidar bem do processo. Esse cara toca na banda com J Quest, acho que aqui ele vai tirar essa música com tranquilidade. Ele é profissional, ele sabe que tem que chegar antes, tem que ensaiar para executar, então não preciso ficar no pé do sujeito. Porém, a gente precisa participar dos projetos e dos processos, melhor dizendo, porque senão acontece o que aconteceu com Moisés. No caso, Moisés conseguiu reverter, mas tem vezes que você não consegue reverter mais o problema. Tamanho é o seu distanciamento. Você ficou tão ausente do processo, ficou tão longe das coisas, que quando você voltou, já estava na mão de outro. Você não tinha mais controle nenhum, porque apertaram o botão de eject da sua cadeira. Na verdade, você apertou, né?
Precisamos, então, checar se estamos todos na mesma página. Isso daqui é um encontro que a gente tem na Plena uma vez por mês. Esse é o encontro mais importante depois do culto de domingo para mim. Eu treino 53 pessoas que estão em posições de liderança na igreja. E não são 53 líderes, nós não temos tantos líderes assim. Nós temos aí nesse meio uma parte de pessoas com potencial para liderança. Eu chamei os principais líderes e pedi para que eles indicassem 3 pessoas, alguns indicaram até mais pessoas, e nós nos reunimos uma vez por mês para fazermos isso que estamos fazendo aqui. Porque eu não consigo alcançar todo mundo, e eles conseguem. Eles têm um alcance muito grande, eles têm uma penetração muito grande na vida das pessoas. Então a gente chega e fala sobre, por exemplo, esse tema que está aqui, que foi o nosso último encontro. Teríamos ontem um outro, mas como eu estava aqui, eu dei um texto do Keller para eles lerem, para nós tratarmos no próximo mês. Então a gente se senta ali e fala de vários assuntos sobre liderança, como eu já compartilhei com vocês ano passado, sobre a responsabilidade do líder, que está aqui embaixo, segurando todo o crescimento de uma igreja. Sem uma liderança boa, esse vetor de crescimento não cresce. Se você perde, por exemplo, aqui NE4 é nível de esforço 4, para aguentar a carga que 1.191 pessoas fazem sobre uma igreja, nós precisamos de líderes fortes. Se você remove esses líderes daqui, aquele vetor de crescimento não tem sustentação e cai. Então o crescimento fica comprometido. Você precisa de equipe para continuar crescendo. Então a gente fala da importância, do compromisso de cada um, e aí eles saem dali motivados. Por quê? Primeiro eu pensei em quem e depois o quê? Esses 53 são aqueles quens sensacionais. Quando eu criei o grupo, eu não disse o que seria. Líder 3.3, deve estar perguntando, o que é líder 3.3? Minha esposa falou, terceira terça-feira, que é o dia de encontros coletivos da igreja, o resto é pequeno grupo. Toda terceira terça-feira vamos ter um encontro para treinar liderança. Falei, ótimo, amor, vamos fazer isso daí. E a gente está fazendo esse trabalho com eles esse ano. Esse é o encontro, para mim, mais importante hoje, depois do encontro de domingo, onde a gente prega a palavra de Deus. Por quê? Eu quero estar perto de todos os processos, ainda que indiretamente. Eu não vou cuidar dos detalhes da relação do grupo de louvor, mas eu estou perto das pessoas principais da equipe de música para influenciar, para eles ouvirem alguma coisa, e dessa forma eu participo dos processos. Tá bom? Terceiro lugar, quanto tempo eu tenho, Hugo, ainda? 10? Aqui diz 16, mas eu vou acreditar nos seus 10, porque eu dou uma atrasadinha aqui. 10 minutos, isso aí. O líder que forma equipes saudáveis e frutíferas deve ter um bom casamento. Aqui eu peço uma pausa aos solteiros, por favor, porque não precisa arrumar uma esposa agora, rapidinho no intervalo, eu preciso de você aqui rapidinho, a gente volta, depois a gente se divorcia, é só para a gente poder atender bem. Então eu peço uma pausazinha aqui para os solteiros, para falar da importância do casamento para a construção de equipes saudáveis. Existe um texto em Gênesis que todo mundo conhece, em que Deus está criando o homem e dizendo, vamos colocar nele o que nós não colocamos no resto da criação, a nossa imagem, eles serão parecidos conosco. Eles terão semelhanças muito próximas. E aí Deus, então, atribui coisas ao homem que só ele tem. Tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são sua autoexistência, sua perfeição, sua eternidade. São atribuições ou atributos que só Deus tem, por isso são incomunicáveis. E tem os comunicáveis, a capacidade de se compadecer, de amar, de cuidar. Tudo isso a gente tem de Deus. Então, quando Deus faz o homem e a mulher, Ele faz os dois à sua imagem e semelhança. Ótimo, Fabrinho, você me chamou lá de tal lugar para ouvir isso, pelo amor de Deus, mas isso tem uma aplicação importante. Homens e mulheres são diferentes, para nós ainda são, não são, gente? Claro, né? A sociedade está dizendo que não, existem mais de 30 tipos de gêneros, né? Eu ouvi o Augusto Nicodemos falando de uma pessoa que numa conferência foi falar bom dia a todos e a todas, e a pessoa falou, não, você tem que falar o bom dia para todos os gêneros aqui representados. Ele gastou 35 minutos dando bom dia para tudo que é tipo de gênero naquela manhã. Então, por uma questão de tempo, eu vou falar só todos e todas, tá bom, gente? Vou deixar os outros todos lá para dar lado. Mas para nós, ainda há uma diferença, e sempre haverá entre homem e mulher. Quando Deus atribui ao ser humano aspectos dele, e por sermos pessoas distintas, homem e mulher serem diferentes, existem atributos de Deus presentes no homem que não estão presentes na mulher, e existem atributos de Deus presentes na mulher que não estão no homem. Todo mundo pode dizer amém para isso? Claro.
É evidente, a gente sabe disso, que as diferenças de performance, as construções culturais que nós fomos estabelecendo para a nossa própria organização, porque cultura nada mais é do que organização, a cultura existe para organizar. Então as nossas culturas, as nossas criações, são fruto dessas diferenças de ordem hormonal, de ordem psíquica, de formação, de cérebro, coisas que a própria ciência atesta, as grandes diferenças que os médicos, os neurocientistas afirmam que existem entre o homem e a mulher. E uma vez que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez diferentes, colocando em lugares separados o que nele é uma coisa só. As coisas que vemos no homem e não na mulher, e na mulher e não no homem, estão harmonizadas em Deus. Não vieram de setores diferentes de Deus. Existe uma coisa na teologia que a gente chama de simplicidade divina. O homem é uma complexidade, Deus é uma simplicidade. Mas Deus não é maior, não deve ser complexo, não. A complexidade em teologia se refere às divisões. A simplicidade divina se refere à sua perfeição. Quando Deus age com um atributo seu, sua justiça, Ele age na mesma medida com todos os outros atributos dele. Deus age com justiça e misericórdia na mesma justiça. Como Ele consegue? Ele consegue, eu não sei explicar exatamente, mas Ele consegue, por causa da sua simplicidade. Então, queridos, em nós a coisa é complexa, é distinta. Então, vamos lá. O casamento nos torna uma carne, é o que a Bíblia diz. No casamento, o homem conhece na sua mulher, na sua esposa, aqueles aspectos de Deus que sozinho ele, como homem, jamais conheceria. E a mulher, no casamento, conhece no seu marido os atributos masculinos que estão em Deus, que sozinha ela nunca conheceria. E uma vez que os dois se transformam numa só carne, quem já fez hambúrguer sabe o que é isso? Ele pega, junta um monte de coisa. Eu quero fazer um hambúrguer com bacon. Ele se torna uma coisa só. O casamento tem esse poder de nos unir de tal maneira que chega uma hora que você, quando vai puxar uma parte, puxa a outra junto. E você já não sabe nem mais dizer o que é o outro. A unidade é muito forte. Por isso, muitas pessoas relatam, depois de 50 e poucos anos, 60 anos de casamento, o meu avô morreu e minha avó morreu logo depois. Porque não suportou a vida sem ele, sem ela. Eram tão unidos que a vida sem o outro não era vida, não era mais nada. Então ela se apagou, ou ele se apagou. O que eu quero dizer é que o casamento, antes de ser uma experiência psicológica da psique, da alma, é uma experiência teológica. Porque eu conheço na minha esposa Viviane aspectos que Deus tem, porque ela traz para mim. Isso é importante, me completam, me preenchem. E ela conhece coisas de Deus que estão presentes em mim, porque eu sou um homem, que a completam. Então, quando a gente une as duas carnes, a gente se aproxima um pouco de quem Deus é. Uma perfeição, uma simples perfeição. Então, queridos, um bom casamento é um complemento operacional, são habilidades diferentes. Eu costumo dizer para minha esposa e para alguns amigos, Viviane é um dos meus olhos. Ela é tão importante para mim quanto um dos meus olhos. Ela me ajuda a ver as coisas de uma forma diferente. Ela trabalha em áreas diferentes. Ela atua de forma diferente. E por isso eu digo para todos, a pessoa mais importante da igreja plena, mais importante para mim da igreja plena é Viviane. É o bem-estar dela em primeiro lugar que eu vou buscar naquela igreja. É a honra dela em primeiro lugar que eu vou buscar naquela igreja. E quando a gente cuida bem do nosso casamento, a gente cuida bem da igreja. No ano passado, retrasado, os diretores do CTPI foram a uma conferência nos Estados Unidos e lá tinha um pastor jovem que foi surpreendido com um jantar. Um irmão chamou, pastor, vamos na minha casa jantar que eu vou levar um casal muito querido, amigo, que vai ao nosso jantar. Quando ele chegou no jantar, disse esse pastor, era o Billy Graham com a esposa. Ele falou, quase infartou. Apesar de eu ser jovem, eu quase infartei quando vi o Billy Graham na minha frente. E aí eu não podia deixar de fazer um pedido, pedir um conselho para ele. Ele falou, pastor Billy Graham, o senhor poderia me dar um conselho de como cuidar bem da igreja? Ele, sem demorar, disse, aquela ali é sua esposa? Sim. Cuide bem dela. Cuide bem da sua esposa. Se você cuidar bem da sua esposa, você vai cuidar bem da sua igreja. Então, queridos, um bom casamento é um grande complemento operacional, porque ela trabalha com você. Um bom casamento é um complemento emocional. Quantas vezes eu já cheguei em casa quebrado, moído, querendo dar um bico para cima em tudo e em todos.
Eu pensei em alguns CPFs, eu falei, eu queria dar um bico nele, um bico nela, um bico em grupo. Sou um ser humano, só vou contar para vocês aqui, não espalhem isso. Falei, meu Deus, eu não aguento mais. Ela vai, calma, amor, não é assim, vamos respirar, vamos pensar, vamos fazer apoio emocional, refazimento de força. E um bom casamento é um complemento espiritual. Ela ora por nós, a gente ora por elas e elas por nós. Uma oração que ninguém pode fazer. Um pastor que teve problemas e que está se recuperando, o Mark Driscoll, que acredito que todos conheçam, ele falou numa conferência algo muito poderoso. Ele disse que a esposa tem, e o marido também tem para a esposa, o ministério da intimidade. Ele dizia, no contexto em que só admitia pastores e não pastoras, mas aqui a gente fala para outro contexto, em que há denominações queridas que ordenam mulheres. Ele dizia o seguinte, que a mulher do pastor e o marido da pastora, pode ser aqui, é aquela pessoa capaz de fazer um carinho que ninguém na congregação pode fazer. É capaz de fazer uma oração por ele ou por ela que ninguém na congregação pode fazer, porque não tem capacidade de ouvir o que está no coração dele. Então ele dizia, com muita sabedoria, que a esposa e o marido têm, na vida de um e outro, o ministério da intimidade. Isso não pode ser subestimado. Então, um bom casamento ajuda demais. Acabou? Eu estou com o relógio no pulso, não sei porque eu fico perguntando para o Hugo, né, Hugo? Mas um minutinho. Então, como ele falou que eu sou bom de dança, eu vou mostrar que minha especialidade que é samba de raiz aqui, para vocês poderem ficar escandalizados. Vamos lá. Eu vou parar aqui. Vou parar um minutinho antes, só para dizer como é que vai ser a dinâmica. Eu tenho ainda alguns pontos, são 79 pontos, a gente vai chegar aqui até as 3 da tarde. Eu pedi para entregar pizza aqui no salão e trancar as portas, porque pizza passa por baixo da porta, então a gente consegue chegar. Nós vamos ter uma parada de 30 minutos, né, Hugo? E depois a gente volta para o final. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colocação que possa enriquecer, a gente vai ter esse tempo, tá bom? Deus abençoe, vamos lá para essa pausa, estica a sua perna e voltem. Volta, por favor, quem está de olho com as câmeras aí espalhadas.